Bom dia! Bom dia! Como vocês estão? Gostaram do filme? Sim! Muito legal, né? Eu também adorei o filme. Ele tem várias camadas, na verdade. É um filme tanto para criança, quanto para jovens, quanto para adultos também. E esse filme, a gente pode pensar várias coisas com relação a ele. Tanto com relação à questão da cidade, a formação de cidade, planejamento urbano, a desigualdade social que a gente vê, e também com relação a gênero, violência de gênero, e como que a criança, eu acho que a principal mensagem que eu vejo do filme é que a criança ela pode ser protagonista dos processos sociais, né? E da cidade, quando a gente pensa a nível de planejamento urbano, quando a gente pensa a nível da estruturação das políticas públicas, que a gente vai até a escola de vocês para fazer uma atividade de desenho, mapeamento afetivo, com relação tanto às discussões de gênero, quanto também com relação ao bairro que vocês moram, a escola onde está situada na cidade também, para a gente poder desenvolver a expressividade de vocês com relação ao filme. Meu nome é Carolina e eu achei aquele cara que parece um fofão muito machista, literalmente. Que esse filme fala muito sobre violência de gênero também, né? Quando a Dilily ela é sequestrada e acontece toda aquela situação que ela é colocada na categoria da chamada quatro patas. E essas questões de gênero também atravessam como a gente se sente nessas relações, né? Como a gente se sente nessas situações e circunstâncias de violência. E durante o filme, né, depois que ela passa por aquela situação, ela se sente culpada. E quantas vezes as meninas, as mulheres, né, quando passam por situações assim, elas se sentem culpadas, elas se sentem com vergonha. E essa transmissão, né, essa projeção dessa violência para a pessoa, né, o indivíduo, a mulher, a menina, isso tudo a gente tem que também o quê? O que aconteceu depois? Que ela falou, eu tô me sentindo culpada, tô me sentindo com vergonha. Ela foi acolhida com um abraço da rede de apoio dela, né? Então, assim, por mais também que ela não tenha aquele tipo de família que muitas vezes, né, é o pai, a mãe que moram junto com a criança, cada um tem uma rede de apoio diferente, né? Então a gente tem vários tipos de família, a gente não tem um só. Então agora, gente, quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme, o que chamou mais atenção? Mas, sinceramente, eu fiquei com um pouco de ódio naquela hora que estavam fazendo a mulher ficar andando engateando. Eu até comentei com o Luiz. Eu falei assim, nota, se eu ir lá, eu acabo com a vida dele. Eu fiquei muito irritada, de verdade. Aí depois que a Dilily escapou, eu fiquei preocupada, né? Se elas iam conseguir sair. Aí eu comecei a prestar atenção no filme, mas eu achei muito legal. Foi você que fez o filme? Não. Tá bom, tia, obrigada. Eu também gostei muito dessa parte, também fiquei bem chocada, assim, na primeira vez que eu vi. Porque, de fato, e é engraçado como a gente, quando tá olhando a situação, a gente pensa, né? Eu faria diferente, né? Eu reagiria de maneira diferente. E a Dilily naquela situação, e situação de várias meninas e mulheres, né? Quando passa por uma situação de violência, como é difícil, né? Essa reação, né? E é bom quando a gente passa por uma situação assim, a gente sempre lembrar racionalmente do que a gente tem que fazer, os procedimentos que a gente tem que recorrer. E caso a gente não consiga ter essa memória, né? Essa lembrança do que a gente deve fazer, a gente recorrer à nossa rede de apoio, né? Seja quem for, seja a escola, né? Seja a vizinha, seja o pai, a mãe, uma tia, uma prima, um primo, né? E mais o que, gente? O que vocês acharam do filme? Eu também gostei da parte que o menino também foi muito receptivo com ela. Ele também pensou muito nela. E no final, realmente, ele se constrói como um amigo da Dilily, ajuda ela, né? E tá desde o início do filme. E ela é uma criança, por exemplo, que ela... Vocês notaram que quando ela estava no início do filme, lá no país dela, ela não era tão preta para ser considerada parte, né, do grupo. E quando ela veio para cá, ela não era tão branca para ser considerada parte do grupo também.
E como a gente, né, isso faz... Eu fiquei pensando muito sobre o sistema classificatório que a gente tem das pessoas, né, a partir dos traços físicos, né? E como que isso gera desigualdades sociais, como ainda as marcas, né, da economia que a gente tinha, né, colonialista, né, dos escravos, e como esse mercado, ele ainda tem marcas profundas na nossa sociedade, né? Que a gente, quando vai para uma zona de periferia, a paisagem é de uma maneira, e quando a gente vai para uma outra zona, de zona sul, é muito predominantemente ocupado por pessoas brancas, né? Então, isso tudo diz muito sobre a nossa história, né? Isso está muito marcado nos nossos corpos, por exemplo. Nossos corpos dizem muito sobre nós, sobre onde nós viemos, o que até nas nossas projeções de vida também. Que ele pegou a raiva, eu achei que ele ia voar na goela dela e matar ela. Porque ele tinha ficado o cachorro ficou agressivo, né? Então, enfim. Eu sou jornalista da UF e eu adoro cinema, eu não perco nunca cinema. E eu queria falar duas coisas. Uma coisa assim, a gente observar a técnica do filme, né? É uma animação muito bem feita, muito caprichada, né? Você viu, depois a gente olha os créditos, quantas pessoas envolvidas na produção desse filme, né? Então deve ter demorado anos para fazer aquilo. E as músicas, né? As cores. E outra coisa importante para observar é que retrata o que a gente chama de La Belle Époque, né? Foi uma época de ouro na cultura francesa, que Paris era o centro do universo, por isso que eles citam todos aqueles artistas. Na verdade, são pessoas que existiram de verdade, né? Toulouse-Lautrec, Degas, Picasso, são pintores, Rodin, né? Escultores que fizeram de Paris naquela época assim, o lugar que todo mundo queria estar. Por isso que a história se passa em Paris, né? Assim, eu já fui a Paris, iria quantas vezes eu tivesse chances de ir, porque é um lugar deslumbrante mesmo, entendeu? Então, depois, se vocês tiverem tempo, dê uma olhadinha nesse período, né, no início do século XX, que todas essas coisas maravilhosas se produziram em Paris, em termos de arte, de cultura, de literatura, e tem até o nosso Santos Dumont, né? Que é muito surpreendente, porque eu não estava esperando que tivesse Santos Dumont ali na história, e ele foi uma espécie de herói, porque ele construiu lá o dirigível que salvou as meninas, né? Então, é muito importante o que o nosso amigo aqui falou, né? Às vezes precisa ver um filme mais de uma vez, porque tem tanta riqueza de detalhes, né? Que a gente pode descobrir coisas novas, como a Luísa falou, muitas camadas, né? Então, aconselho vocês a virem sempre ao cinema. Aliás, eu vou ganhar ingressos para vir novamente. Aproveitem, tá bom? Obrigado. Essa pesquisa, né, com relação à Belle Époque, né, todas essas referências que aparecem no filme, inclusive tem momentos no filme que eles colocam alguns quadros de Renoir em animação, né, então às vezes aparece naquela parte do bar, né, que ia mostrando o rosto de cada pessoa que estava no bar, isso é uma pintura. Então, esse filme retrata também um pouco esse imaginário, né, que a gente tem, esse imaginário, esse inconsciente coletivo que a gente tem. E é importante vocês pesquisarem depois acredito que a professora possa fazer, né? De repente, no dia que eu for lá de novo conversar com vocês na escola, a gente pode levar algumas imagens que aparecem no filme. E, né, toda a vestimenta, toda essa cultura que também expressa nesses enquadramentos. E eu fiquei pensando também com relação ao filme, né? Como que o Santos Dumont, como o Gilson colocou, eles foram salvos por conta de uma bicicleta. E eu queria saber aqui, quem sabe andar de bicicleta? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oi? Não sabe andar E quem não sabe andar de bicicleta? Gente. Eu quero convidar vocês a andar de bicicleta. Eu trabalho lá no Niterói de Bicicleta. Alguém conhece Niterói de Bicicleta? Não conhece? Fica no Castelinho do Graguatá, um pouquinho mais pra lá. E lá a gente está situado no Castelinho, né? Que foi reformado há pouco tempo, é um equipamento da prefeitura. E lá em frente ao Castelinho tem uma praça chamada Praça da Bicicleta. E o busto que tem nessa praça é o busto do Santos Dumont, que foi a primeira pessoa a pensar a bicicleta dessa maneira, né? Então, até no filme retrata isso, que o Gilson lembrou muito bem, que a partir
desse veículo, né, que é o Zeppelin, movido à propulsão humana, que é a bicicleta. Então, é um veículo movido pela propulsão humana, né, que não é motorizado. Em relação à bicicleta, que no filme também mostra isso, né, que a bicicleta que, de certa forma, salvou as crianças, né, daquele local absurdo, né, que retratou o filme. Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Gostaria de falar mais alguma coisa? Que a gente consegue ver que são fotografias, né? São fotografias do filme que foram inseridas ilustrações. Então, tem essas camadas também desse quebra-cabeça, né, do filme. Né? Então, é uma certa bricolagem de técnicas, né, que é utilizada no filme. Né, como se fosse, de fato, colagens. Né? Então, a gente tem um fundo que muitas vezes aparece no filme. Um fundo que é uma foto, né? E aí a animação ela é sobreposta nessa foto para fazer uma história ali. Dos artistas, né? E como o filme também, ele coloca esses quadros em animação para contar essa história e também darem esse pano de fundo para a história da Lily, né? Que é muito interessante também. Quer falar mais alguma coisa? Tá só deixando... Tá certo. Alguém mais tem alguma colocação, gente, para fazer? Para poder a gente enriquecer o debate? Não, que ela salva, que ela prende aquele homem que pegou as joias da loja. Essa parte é muito boa também, né? Que dá uma vitória pro filme. E é interessante que o filme, assim como vários filmes que a gente assiste, eles têm um ritmo, né? Então tem a parte que ela é mais emocionante, quando eles descem os degraus, né, com a bicicleta, rápido. Então, tem outra parte que é a tensão do filme, né? E depois tem a parte do alívio, né? Que as pessoas são salvas, e a parte da celebração. E como a gente vai acompanhando essa narrativa de construção das emoções, né? Essa costura emotiva mesmo, né? Que a gente vai tendo essas sensações que são construídas para o telespectador, né, de maneira intencional, né? Então essas percepções que a gente tem durante a experiência do filme, elas são costuradas e pensadas pelo diretor, pelo roteirista. Então, a parte que mais me marcou foi a parte onde aquele cara lá, do qual entregou a Lily para os caras malvados, entre aspas, porque tem outro nome para isso. Foi onde ele falou com o governante daquela organização toda, onde ele falava que a mulher dominou tudo, onde criaram salão de beleza, etc., onde elas podiam estudar, etc. O que deu para entender lá foi que esse governante estava querendo trazer de volta um movimento muito antigo de antigamente, onde as mulheres eram submissas ao homem, ou seja, onde elas só respeitavam os homens. Aquela organização foi feita só para isso, e é algo que está acontecendo até hoje em dia, que é deixar a mulher submissa ao homem, mesmo ela sendo uma pessoa que nem ele. É isso aí. E esse empoderamento feminino, né, esse protagonismo que as mulheres têm nos espaços, e têm de fato nos espaços, né, quando a gente pensa as casas chefiadas por famílias, né, que são chefiadas por mulheres na maioria das vezes, é um protagonismo feminino ali, né? Quando a gente fala o que seria da casa sem as mulheres, né, é um protagonismo feminino que a gente está falando e que muitas vezes é invisibilizado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de economia do cuidado, né, quando o quanto a mulher ela trabalha muito mais do que o homem muitas vezes quando a gente fala de economia do cuidado, né? Então, quanto a mais-valia da mulher ela é extraída, né? Quanto esse trabalho que tem uma rentabilidade, né, para o sistema, ela é extraída e ela não é computada no final das contas, né? Então, todo esse tempo, né, que a mulher gasta, investe nesses diferentes tipos de trabalho, né, em diferentes tipificações e diferentes espaços, e quais desses trabalhos de fato são formalizados, né? Inclusive muitas mulheres trabalham fora de casa em trabalhos informais, e dentro de casa também não são visibilizados esse tipo de trabalho, que é o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado com os dependentes, as crianças, os jovens, os idosos também, né? Essa rede toda de apoio muitas vezes é formada por mulheres, né? E com certeza
essa questão do empoderamento feminino até hoje incomoda e até hoje a gente tem que fazer muito exercício com relação a isso, a gente se colocar no nosso lugar. Inclusive, muito se fala também com relação, quando a gente pensa, né, nas mulheres ocupando os espaços e conquistando lugares na carreira, né? Muitas vezes a mulher, ela não é só questionada pelo mundo externo, mas também por ela própria. Né? Muito, quando a gente fala muito com relação a estudos de gênero, tem uma síndrome que é usada em vários âmbitos e também é usado nesse, que se chama a síndrome do impostor. Né? Como se a pessoa, como se a mulher não merecesse estar naquele lugar de protagonista da história, né? Aquele lugar de empoderamento, aquele lugar de reconhecimento social, como se esse lugar fosse intrinsecamente apenas para ser ocupada por homens, e que na verdade é só uma construção social, né, desse patriarcado que a gente tem, que reina ainda na nossa sociedade, e que inclusive, por exemplo, quando a gente fala de síndrome do impostor, quem está sentindo essa sensação de síndrome do impostor? A própria mulher. A própria mulher. Então, o patriarcado, ele não é só expresso na figura do homem, né? Ou na figura de um menino ou de um jovem. Ela é expressa na sociedade inteira, na própria mulher, inclusive. Então, quando a gente fala sobre desconstrução dessas tipificações das relações de gênero, né, onde há uma assimetria, onde há uma hierarquia de gênero, a gente também está falando da gente. O quanto a gente também faz parte desse processo, a gente também tem que ser ativo nesse processo. Né, e chamar também os homens para poder fazer essa desconstrução. Os homens e também as outras categorias de gênero que a gente aqui também, quando fala homem e mulher, a gente também está pensando o quê? Essa relação binária, né, que a gente conhece das percepções dos corpos, né, muito voltado inclusive para a tipificação biológica dos corpos, né? E a gente sabe que existem várias outras tipificações sociais dos corpos, né? Então, é isso. Quero agradecer mais uma vez a Alessandra, a Maria Eduarda, também a toda a equipe do Reserva Cultural.